Olá, pessoal! No nosso encontro de hoje, nós retomaremos o conteúdo da progressão geométrica, além de aprofundarmos o nosso conhecimento através da aplicação dos conceitos que nós já conhecemos. Nós vimos no nosso encontro passado que a progressão geométrica nada mais é do que um conjunto ordenado de números, aonde, multiplicando uma constante a cada termo, ou seja, a cada número que compõe esse conjunto, a gente obtém o termo seguinte. Observe aí comigo na tela. Nós temos aqui no exemplo a nossa constante igual a 2. Então, você imagine aí a construção de uma sequência numérica, onde nós temos os termos 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim tende ao infinito. Quando eu multiplico o meu primeiro termo por 2, eu obtenho como resultado o termo seguinte, que é 4. Multiplicando ainda a constante ao segundo termo, que é 4, nós obtemos aí o nosso terceiro termo, que é igual a 8, e assim sucessivamente, porque essa constante, gente, é um valor numérico que não se altera. E essa constante é ainda conhecida na nossa progressão geométrica como sendo a razão dessa progressão. A nossa razão aí é representada pela letra Q, que significa quociente, que é o resultado de uma divisão, como nós já sabemos. E para obtermos o valor da razão de uma progressão geométrica, basta nós dividirmos um determinado termo a partir do segundo pelo seu termo anterior. Isso está sendo representado nessa fórmula que você está acompanhando aí. Q é igual a n dividido por a n menos 1. Esse n ele vai representar a posição do termo na nossa sequência. Por exemplo, aí, trabalhando com a nossa sequência anterior. Nós temos ainda aí 2, 4, 8, 16, 32, 64, como vimos anteriormente. Para nós descobrirmos o valor da razão dessa progressão geométrica, nós pegamos um termo a partir do segundo e dividimos pelo seu termo anterior. Por exemplo, 4 dividido por 2, temos como resultado 2. 8 dividido por 4, temos como resultado 2. 16 por 8, temos resultado 2. Então, qualquer termo que nós pegarmos aí dessa sequência, nós vamos obter como resultado o número 2, ou seja, é a nossa constante. Nós vimos ainda, gente, que os termos de uma progressão geométrica são os números que compõem essa sequência. Por exemplo, dado uma sequência A1, A2, A3, A4, A5, A6, até a N. Nós vamos ter aí primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, ou seja, cada número que compõe essa sequência é o que eu chamo de termo. Esse AN nós chamamos como enésimo termo, ou seja, é o termo geral de uma sequência, no caso da nossa progressão geométrica, tá? Usando ainda aí a nossa sequência numérica inicial, nós vamos ter aí o 2 como primeiro termo, o 4 como segundo termo, o 8 como terceiro termo e assim sucessivamente. Agora, vamos falar desse termo geral. Então, olha só, o termo geral de uma progressão geométrica é uma expressão que pode ser usada para encontrar o termo de qualquer progressão geométrica, independente da posição que esse termo ocupe. E isso é possível de fazermos através dessa fórmula que você acompanha aí na sua tela. O enésimo termo é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Cada elemento que compõe essa fórmula, ele tem uma função. A1 aí, no caso, é o primeiro termo da nossa sequência. Q, como nós já sabemos, é a razão. N vai representar a posição do termo na nossa sequência, tá bom? Agora, pessoal, é possível também nós somarmos os termos de uma determinada sequência, de uma determinada progressão geométrica. Também é possível determinarmos a soma de alguns termos de uma progressão geométrica, ou seja, é possível nós somarmos uma determinada quantidade de elementos que compõem uma progressão.
Só que aí existem duas possibilidades. Nós vamos ter que observar se a nossa progressão geométrica é uma progressão infinita, então nós fazemos uso dessa fórmula que você está vendo aí, S de n é igual a 1 sobre 1 menos Q, e se a nossa progressão geométrica for uma progressão finita, como acontece na maioria dos casos, então nós fazemos uso dessa expressão. S de n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, dividido por Q menos 1. Esses elementos aí são os mesmos que nós conhecemos anteriormente, tá bom? Vou ter aí Sn representando a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, A1, que é o nosso primeiro termo da sequência. Nós temos aí Q, que representa a nossa razão, e vamos ter N, que vai representar a posição dos termos na nossa sequência. Bom, agora que nós realizamos aí a nossa revisão, vamos agora exercitar. Olha só, nosso exercitando de hoje é uma questão do Enem, aplicada em 2018. Alguns modelos de rádios automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. No primeiro caso de erro na digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior a cada digitação errada. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na 4ª tentativa, sendo de 30 segundos o tempo gasto para a digitação do código secreto a cada tentativa. Nos casos da digitação incorreta, ela iniciou a nova tentativa imediatamente após a liberação do sistema de espera. O tempo total em segundos gasto por essa pessoa para ativar o rádio foi igual a... Nós temos aí 5 alternativas, né? Todas aí são dadas em segundos, tá? Nós vamos ter aí 300 segundos, 420 segundos, 540 segundos, 660 segundos e 1020 segundos. Bom, professora, é uma questão difícil? Não é. A gente viu em aulas passadas, né, já comentamos, que na matemática nós fazemos muito o uso da interpretação textual, tá bom? A interpretação textual ela é fundamental para a resolução de problemas matemáticos. Não importa qual a disciplina, não importa se é uma progressão, não importa se é uma função, a interpretação textual ela é fundamental, tá bom? Então vamos interpretar aqui o nosso problema. Volta aí na sua tela. Então, olha só, o problema diz que alguns modelos de rádio eles são protegidos por senha, que essas senhas são compostas por 4 algarismos, certo? Então, vamos imaginar aí. Primeira coisa que a gente precisa fazer é formular, né? Formular alguma sentença matemática que descreva, que traduza esse problema para uma linguagem matemática. Então, olha só. Uma pessoa, para ela digitar a cada tentativa, na digitação ela gasta 30 segundos. A cada erro, ela tem que esperar aí 60 segundos. Se ela erra novamente, esse tempo de espera ele dobra, né? Então ele vai aí para 120 segundos. Vamos imaginar aqui, vamos formular a nossa sequência, tá bom? Então olha só. Na primeira tentativa, ela tentou e errou. Então, o primeiro tempo de espera foi de 60 segundos. Na segunda tentativa, ela também errou, então esperou 120 segundos. E assim seguiu sucessivamente. Observe que foram 4 dígitos, 4 tentativas de dígito e apenas 3 erros, tá bom? Então, foram 3 tempos. Vamos primeiro somar somente esse tempo de espera. Formamos aí, montamos a nossa sequência numérica, né? A nossa progressão é uma progressão porque eu sei que ele dobra a cada erro, tá bom? Então aí a razão, se ele dobra, eu já tenho aí a minha constante, né? A minha razão, que vai ser igual a 2. Então vamos aqui utilizar as propriedades da soma dos fatores de uma PG, tá bom?
Tá aí a nossa fórmula, vamos extrair cada elemento do nosso problema. Nosso primeiro termo que é igual a 60, nossa razão que é igual a 2 e a posição do termo que é o terceiro, né? Ou seja, só foram 3 erros, tá bom? Então, olha só, substituindo tudo isso na fórmula, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Primeiro termo, vezes que é 60, igual a 2 elevado a 3 menos 1, dividido por 2 menos 1. Resolvo o primeiro que está no parênteses, obviamente a minha potenciação, depois elimino o parênteses, cheguei a esse resultado aqui. Então, nós sabemos que só do tempo de espera foram gastos aí 420 segundos, mas só aqui foram 4 digitações, e cada digitação ela levou 30 segundos, certo? Então, vou somar aí, ó. Primeiro 30 vezes 4, então 120 segundos aí foi só o tempo gasto na digitação. E vou somar com o tempo de espera. Então, no total, o tempo de espera aí foram de 540 segundos, tá bom? Alternativa C. Segundo probleminha aí, rapidinho. Em uma escola com 512 alunos, um aluno apareceu com o vírus do sarampo. Se esse aluno permanecesse na escola, o vírus se propagaria da seguinte forma. No primeiro dia, um aluno estaria contaminado, no segundo, 2 estariam contaminados, no terceiro, 4 e assim sucessivamente. A diretora dispensou o aluno contaminado imediatamente, pois concluiu que todos os 512 alunos teriam sarampo no... Aí temos aí mais 5 alternativas, no 9º dia, no 10º dia, no 8º dia, no 5º dia. Aí nós ainda temos uma progressão geométrica. Agora, cabe a nós descobrirmos depois de quantos dias que esse total de alunos estariam contaminados, tá? Então, como dobra, vamos novamente montar a nossa sequência. Primeiro dia, um aluno contaminado, no segundo dia seriam 2, no terceiro 4, porque vai dobrando, não é isso? No outro dia, no quarto dia, seriam 8 e assim sucessivamente até chegar ao enésimo dia, que seriam todos os alunos, ou seja, os 512 alunos da escola, tá bom? Aqui, para encontrar o tempo, a gente vai utilizar a fórmula do termo geral. Nós temos ali o valor do termo, que são os 512 alunos, só que precisamos descobrir qual é a posição desse termo, ou seja, em quantos dias todos esses alunos estariam contaminados, tá bom? Temos aí a nossa fórmula do termo geral, enésimo termo igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos extrair cada elemento do nosso problema. Primeiro termo igual a 1, nossa razão que é igual a 2, pois ele dobra, né? A própria questão já nos dá aí a razão. E a posição do termo é o que queremos descobrir. Substituindo tudo na nossa fórmula, vai ficar dessa maneira. Por que o enésimo termo é igual a 512? Como eu já falei para vocês, 512 é o total de alunos, nós temos o valor do termo. Nós precisamos descobrir qual é a posição que ele ocupa, ou seja, depois de quantos dias esse total de alunos estariam contaminados, tá bom? Então, olha só, juntei aí todos os termos semelhantes, como vocês podem perceber, o 1 que estava multiplicando do lado direito passou dividindo do lado esquerdo. Feito isso, gente, o que eu fiz ali com 512? Eu fatorei, tá bom? Eu igualei essas bases, vocês podem ver, nós temos aqui, ó, até aqui nós temos uma equação exponencial, tá bom? Então, eu fatorei 512, igualei as bases, né? Porque 512, quando você fatora, você vê que é igual a 2 elevado a 9. Depois que eu igualo essas bases, eu posso anular, entre aspas, tá? Não é que ela vai deixar de existir, não. Só para resolver meu problema. Passo a operar somente com os expoentes. 9 é igual a n menos 1. Juntei os fatores iguais, um que estava negativo passou para o outro lado positivo, então cheguei à conclusão de que 10 é igual à posição desse fator que nós procuramos. Ou seja, os 512 alunos estariam contaminados após 10 dias, se essa diretora não age rapidamente, né, retira esse primeiro aluno contaminado de sala, tá bom? Então, aí, alternativa B. Bom, pessoal, então é isso aí, tá? Na aula de hoje, nós aprofundamos o nosso conhecimento acerca das progressões geométricas, além de aplicarmos, né, um pouco mais desse conhecimento.
Eu espero que vocês aproveitem os materiais que estão disponíveis na nossa plataforma Eduque, tá bom? Lá você vai encontrar essa aula e muitas outras aulas. Bons estudos e até a próxima!